E aí, gente, boa tarde. Vamos começar fazendo música. Vamos falar sobre música. Vamos lá, então. Deixa eu pegar teu nome. Michel. Michel, deixa eu apresentar logo, aproveitando. Congregacional Lucena. Lucena. Rafael, certo, na bateria aqui, que é da Assembleia de Deus. Qual é a Assembleia de Deus? Aqui, a Assembleia de Deus. Rafael. E nosso guitarrista ali, Gustavo Santana. Gustavo. Qual é a igreja? Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. É lá no Cristo, né? É para ser do Cristo. Certo? Como é? No Cristo? É na Valentina. Valentina. O Brasil para Cristo. Vamos lá, a gente vai começar fazendo uma música aqui que vocês conhecem, fazendo um bluesinho aqui para aquecer também e quebrar o gelo, beleza? Tá certo.
bateria fica mais forte do que a guitarra. A bateria tem que ser mais leve. Pra gente ouvir o som. Mas é comum, tá certo? Então fazer o seguinte, gente, eu vou abrir depois para perguntas, aí depois vocês podem perguntar à vontade, certo? Porque como o tempo da gente é corrido, tá errado. Mas são 4h56. Pronto. Quando der 5h30, aí eu abro para vocês fazerem pergunta, tá certo? Porque aí, senão não vai dar tempo eu falar o que eu tenho para falar, se a gente ficar abrir para pergunta, beleza? Aí quando der 5h30, aí vocês podem anotar a pergunta aí para fazer, as dúvidas, e a gente vai conversando, certo? Primeiramente, quem não me conhece, meu nome é Michel, tá certo? Sou formado em música pela universidade, já tenho um curso técnico em contrabaixo pelo conservatório, né? Em Recife. Minha formação musical inicial foi em Recife, na igreja que eu participava em Macaparana, né? Na igreja congregacional em Macaparana. Sejam bem-vindos. Abençoe vocês aí. E aí, depois do conservatório, eu fui estudar aqui na UFPB, né? Eu vim parar em João Pessoa assim, eu vim fazer música na universidade, acabei ficando por aqui, casei e moro em Lucena hoje. Toco lá na igreja congregacional, mas antes de tocar lá na igreja eu já tinha quase 15 anos tocando na igreja congregacional em Macaparana, tem um ministério de louvor lá. Então assim, minha formação musical foi sempre ligada à igreja, né? Eu sempre toquei na igreja, e aí depois que eu vim para João Pessoa foi que apareceu algumas coisas assim, música instrumental, que eu não fazia tanto, mas geralmente era tocar na igreja. Minha prática era essa, né? E aí eu pude observar um monte de coisa que o músico de igreja tem, algumas práticas que não são tão legais, certo? E que às vezes por falta de aviso ou de conhecimento continua fazendo, né? E poderia melhorar muito sua performance como instrumentista, né? Sua visão e tudo, tá certo? E aí eu decidi falar com vocês um pouco sobre essa questão da música, certo? E voltado mais para a música dentro da igreja mesmo, tá certo? Acho que todo mundo aqui toca na igreja, né? Toca, todo mundo toca, está envolvido com o Ministério do Louvor, tem alguém que não toca aqui, de outro espaço. Você toca? Eu não toco não. Toca não, mas é só curioso. Não, mas depois do workshop você vai tocar, vai escolhendo um instrumento aí. É bom porque hoje você vai ter a opção de ver, eita, eu quero tocar isso aqui, faz barulho demais. Né? Mas é o seguinte, gente, então, ó, a gente vai falar basicamente de música, tá certo? Parece um tema óbvio, né? A gente dizer assim, deixa eu falar de música, mas eu sei o que é música, eu escuto todo dia música, eu toco, eu faço música, mas a gente faz, mas a gente não entende, né? É muito diferente você fazer, ou conhecer e entender, muito diferente, certo? Você pode perguntar, 90% do músico aí, pedir para explicar o que é música. Ele vai dar uma definição assim vaga, pode dizer, não, música é aquilo que a gente escuta, mas a gente escuta tanta coisa, né? E tudo é música? Não, certo? Música é um som agradável, mas tem músicas que não tem sons tão agradáveis. Então, assim, é muito complexo. Não dá, a intenção não é definir o que é música e nem deixar um ponto aqui. A música é isso aqui e acabou-se. Não. É a gente refletir sobre o que compõe a música para melhorar a nossa prática como instrumentista dentro da igreja, certo? E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês entendem por música? O que é que vocês acham que é música? O que é que tem a música, certo? Vamos deixar mais para frente e falar isso. Eu bloqueei eles, eles estão tudo assustados agora. Mas é o seguinte, ó. Vamos jogar bem rápido para dar tempo para a gente tocar, fazer um monte de coisa. É o seguinte, a gente sabe que música é composta de 3 elementos. A maioria das pessoas sabe, melodia, harmonia e ritmo. Toda música tem melodia, toda música tem harmonia, toda música tem ritmo, certo? Só que esses 3 elementos da música, que compõe a música, tem elementos antes dele, tá certo? Que é importantíssimo, mas que a maioria dos músicos não dão atenção especial. O que compõe a melodia, o que compõe a harmonia, o que compõe o ritmo, é um elementozinho básico. Alguém sabe dizer o que é, fora o menino aqui? Valendo a guitarra, tá? Valendo. E aí, alguém sabe dizer qual é o elemento? Notas, né? Notas é importante, mas
Tem música, a bateria faz música, a bateria tem nota, teoricamente não, né? Mas faz música, né? Isso aqui é um ritmo. Mas eu não fiz nota nenhuma, mas eu fiz um ritmo, já é uma música, né? Uma batida de uma música. Então a nota não é tão importante assim, é importante. Mas o que é que gera nota, o que é que gera ritmo, o que é? Só faltando um elementozinho. Diga aí, ó, você que é o cara. O som. O som. Ele acertou. É isso aí mesmo. Para se fazer música, eu preciso do que, gente? Do som. Você já viu alguma música sem som? Não, até tem, né? Mas tem uma música. Tem um cara chamado John Cage que ele fez uma música sem som, né? A música se chama 4:33. Vocês já viram? O cara chega em frente ao piano, abre a tampa do piano, bota a partitura lá, não tem nada escrito na partitura. Ele bota o relógio e passa 4 minutos e 33 segundos sem fazer nada, só olhando. E assim, só mexendo na cabeça, marcando o tempo. Aí o que é que acontece? O público começa a falar, né? Porque vê aquele cara lá parado assim, frente ao piano, sem fazer nada, o público teve um infarto, alguma coisa. Aí o público começa a falar e começa o barulho no teatro, barulho, ninguém aguenta mais, de repente ele se levanta, aí todo mundo, silêncio de novo, ele fecha a tampa do piano e sai. Aí foram questionar ele, gente, o que é que aconteceu aí nessa apresentação? Ele fez, eu quis mostrar que o público participa também da minha música. Eu não toquei nada, mas o público tinha que ouvir, falaram. Então o barulho que o público faz também faz parte da música. Então eu fiz uma música para o público, eu não fiz para mim. A música quem deu show foi o público, que estava ouvindo, que começou a falar, entendeu? Mas aí é outra história, porque na verdade não existe música sem som, né? O som é uma matéria essencial para que se haja música. Então mesmo ele não fazendo som no piano, mas teve o som extra musical, vamos dizer assim, que foi o som do povo, que aí gerou a música. Pode falar algo. Mas a questão que você disse aí, tudo não é música. Aquele professor Eduardo Nóbrega disse, tudo que tem som é música. Não é por aí não? Discordo dele. Todo som ele pode ser música? Pode ser barulho. Pode? Todo som que você faz pode eleger aí. Pode ser música, Se pô. tiver um ritmo... Se eu tiver um elemento essencial, a intenção. Se você tiver a intenção de fazer música... daquele exatamente. Som, Por exemplo, uma coisa bem simples. Um pássaro, ele faz música. Um quê? O pássaro, ele canta, ele faz música. Assim, faz a música dele. Depende da sua interpretação, né? Ele se expressa, né? Aquilo ali, ele canta, não ele quer fazer música, mas a gente interpreta que aquilo ele não quer fazer, ele não faz, ele não faz ele música. Não faz. A gente é que interpreta como sendo música. Por quê? Porque o nosso ouvido escuta, eita, uma melodiazinha tá soando. Mas se você pegar qualquer pássaro, se você pegar qualquer pássaro, o mesmo, em qualquer lugar do planeta, ele faz o mesmo som, não faz? Por quê? Porque aquilo ali é uma coisa natural dele, ele não tem a intenção de fazer aquele som diferente para a sua música. Nós que interpretamos como música, e aí se torna música. Quem faz música é o homem, é o ser humano, foi ele que criou a música, e aí o que acontece? Ele que vai interpretar as coisas como música. Então todo som, ele é música? Não, mas todo som pode ser música? Pode, se tiver a intenção de ser música, certo? Feito, eu fiz um exemplo aqui, né? Se eu bater aqui, não é nada, é um som, um barulho de um baixo batendo aqui. Mas se eu pegar esse som aqui e ter a intenção de usar ele para fazer uma música, eu posso fazer, ó. Eu só fiz manipular o som aqui para criar um ritmo. Então o que é que acontece? Eu preciso do som, que é a matéria para se fazer a música, mas preciso da intenção de se fazer música.
Então, primeiramente, antes de tocar o instrumento, independente do qual instrumento você toca, você tem que se tocar, se ligar que você vai manipular o som. Então, o músico, ele é um manipulador do som, é um alquimista do som, entendeu? Então, a gente se prende muito ao instrumento, né? Fulano é guitarrista, fulano é baterista, fulano é baixista, fulano é tecladista. Não, fulano é músico e ele vai utilizar o som para fazer a música independente do instrumento que ele esteja. Obviamente, a gente sente mais facilidade, cada um sente mais facilidade com o instrumento que está nas mãos. Mas a música, ela vem daqui, o som, certo? Que aí, se eu fosse falar da formação, como é que eu faço para ser músico? É uma vida toda, né? Então, tudo que você escuta, toda música que você escuta, todas as pessoas que você ouve, então, vai criando o seu, como se diz, um dicionário musical na sua mente. Então, quando você vai de fato tocar, viver de música, aquilo tudo está fervendo na sua cabeça, então você vai botar para fora aquilo, naturalmente. Então, o músico, ele vem de dentro, tá certo? É uma coisa que está dentro de você. Todo músico, todo mundo tem essa habilidade. Se você nasceu, você já começa a escutar música. Desde que nasceu até você morrer, você vai escutar algum tipo de música. Isso aí vai ficando no seu subconsciente, você vai trazendo à tona quando você se torna um músico. É total, por exemplo, geralmente os estilos que você toca melhor é os estilos que você escuta mais, certo? Se você escuta de tudo, você vai tocar tudo razoavelmente bem, mas tem sempre aquele que você, eita, isso aqui eu sinto mais facilidade, porque é o que eu escuto mais. Isso é coincidência? Não é coincidência, não. É lógica. Você escuta muito jazz, você for tocar jazz, a sua mente vai ferver jazz. Então vai ser tudo mais fácil. Então, um primeiro conselho para vocês, tentem escutar tudo. Tentem escutar jazz, rock, funk, frevo. Não escuto forró, mas escute outras coisas. Por que não escuto forró? Porque nem precisa, né? Você vai ali no mercado comprar um pão, você escuta umas 10 músicas de forró, então não precisa escutar. Escuta aquilo que não é comum no seu dia a dia, tá certo? Então aí você vai formando um dicionário na sua mente musical, certo? Então, ó, entendam que o som é importantíssimo e você, que é músico, vai ter que manipular o som. Então, se você manipula bem o som, você vai criar uma música de qualidade, vai criar melodia, harmonia, ritmo de qualidade. Então, aí a gente precisa entender bem o que é o som e como é que funciona o som, para aí a gente fazer a música melhor, certo? Beleza? Vamos fazer um som, né? Porque tá frio aqui, bicho, se não ficar tocando... Tá de baixo, mas... Não, se a gente não ficar tocando, aí esfria de uma vez. A gente vai fazer uma música bem tranquilazinha aqui. Vamos fazer o Brazen?
música, 2 acordes só, né, o tempo todo. Só isso, ó. E aí vai-se embora, né? Que a música é esse. Às vezes a gente começa a estudar demais e fica teorizando demais e esquece da diversão, do massa de fazer o som, de se comunicar, né? Não sei se você já conhece alguém, não sei se ninguém é, eu acho que ninguém é assim não, mas você já conversou com uma pessoa que é muito formal e vai conversar com você, usa palavras, termos bem técnicos, assim, você fica até com vergonha de falar na frente, porque o cara geralmente é um músico que estuda demais, fica estudando demais, quer ser bem formal, assim, fazer as coisas, e acaba esquecendo da diversão da música, né, dessa coisa de brincar, de fazer os sons e tal. Então, eu falei primeiramente a questão da importância do som na música, né? E de fazer o som, do som gerar a música em si, certo? Então, lembre-se que vocês vão manipular o som, independente do instrumento que vocês irão tocar ou cantar, né? Cantar, você vai fazer o som também, certo? E aí, eu queria falar do que é que tem dentro do som, tá certo? E aí, são 4 elementozinhos que todo som que você escuta, seja de bateria, de guitarra, de teclado, da voz, tem, e que se você compreender eles bem, certo? Você vai melhorar muito a sua prática, a sua performance em relação à música, principalmente tocar na igreja, essas coisas bem simples. Que você tocou agora, sei. Que ritmo é esse? Está parecendo mais com um jazz. Não deixa de ser o jazz, né? Dos improvisos. Balada, né? É uma baladazinha, a gente diz que é uma balada. Na verdade, os hinos da igreja, eu acho assim, quanto mais notas simples, a gente... Assimila mais. A gente recebe mais do que um tintinho naquele negócio, que aquilo ali fica uma coisa técnica e muitas vezes você não recebe um louco. Você não... Quer dizer, você escuta, mas... Eu vou falar mais sobre isso. A gente não fica assim, não sente a essência da música. Agora, a questão de notas simples, eu acho que nem interfere muito. É na maneira que você faz as notas. Porque eu posso fazer uma harmonia bastante complexa aqui, mas soar tranquilo, né? Você pegar uns acordes, ó. Por exemplo, aquele hino. Ao Deus de Abraão louvai. Ao Deus de Abraão louvai. Então, é a maneira que você vai fazer os sons, na verdade, não é nem o que compõe a música, entendeu? Então, já vi, e aí está ligado diretamente com o som, com como saber manipular o som, né? Então, por exemplo, a gente tem um elemento do som, certo? São 4 elementos que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem um elemento que se chama altura. A altura do som se refere à variação entre grave e agudo, tá certo? Então, todo som, ou ele é grave, tá vendo o som grave, grosso, ou ele é agudo. Né? Homem, mulher, menina é mais aguda ainda, tá certo? Mas todo som que você escuta, ou ele é grave, ou ele é agudo. Então, essas regiões aí que a gente tem, né, de grave, médio, agudo, certo? Elas interferem diretamente no que eu quero falar, né? Então, por exemplo, os sons mais graves, ele tem uma impressão mais de impor respeito, de uma coisa grandiosa, né? E os sons mais agudos é uma coisa mais... como é que se diz? Suave, é uma coisa mais do dia a dia, rotineira, assim, uma coisa... uma comunicação mais utilitária, vamos dizer assim, certo? Por exemplo, eu faço um grupo, né? Se você escutar isso... O peso, ele já dá um negócio assim... Foi isso, né? Agora imagine essa mesma coisa se na época o cara gravasse. Teria o mesmo peso? Não, porque o grave
grave, ele tem essa sensação de impor respeito, de potência, exatamente. Não que o som agudo não tenha, até mas é mais uma questão intencional mesmo, certo? E o som agudo, ele é mais esse som utilitário do dia a dia, de se falar, a gente geralmente está mais acostumado, né? Certo? Até porque a voz feminina é aguda.